Olá, muito bom dia a você que está na escuta, está assistindo. Boa tarde, boa noite a você que também está ouvindo ou assistindo em qualquer horário, porque a gente sabe que você tem o grande privilégio de poder assistir esta live em qualquer momento. Por isso, mais uma vez, vem comigo estudar a Palavra de Deus nesta manhã de sábado, onde queremos adentrar um pouco mais no texto de Paulo aos Gálatas. Você que está chegando, muito bem-vindo. Prepare o teu café, prepare o teu chimarrão. Como sempre digo, se é um café teológico, a Bíblia em uma mão e o café em outra mão. Vem comigo e vamos juntos crescer em conhecimento na Palavra de Deus, uma vez que a Palavra de Deus sempre nos convida a assim fazer, quando Deus mesmo diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então você não seja mais um que esteja perecendo, mas vamos estudar a Palavra de Deus, já te dizendo que nós vamos entrar hoje no capítulo 2 de Paulo aos Gálatas. Então prepare a sua Bíblia em qualquer tradução, prepare o seu café, sente aí com teus familiares e já quero convidar você também para compartilhar. É muito importante, nós vamos assim fazendo missão e mais pessoas também cheguem a conhecer a graça de Deus. Não deixe de fazer, convide os seus amigos também que estão aí próximos de você, dentro de casa, os teus familiares, enfim, sente aí, é uma hora apenas para a honra e glória do nosso Senhor. E quando você compartilha, outras pessoas são alcançadas também. Então, é só um clique e você também alcança outras pessoas para a honra e glória do Senhor. Enquanto que você faz, eu vou apreciar do meu café que já foi preparado hoje cedo. E você pode fazer também. Como eu disse a você também, hoje nós vamos no capítulo 2. Semana passada nós estivemos estudando o capítulo 1 de Paulo aos Gálatas. Os episódios anteriores do Café Teológico, nós estudamos a carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria. Você que tem curiosidade, quer conhecer, tem uma grande lição para nós, especialmente nos dias que nós estamos vivendo, dias incertos, dias que muitas vezes até se perguntam como podemos estar e ser felizes em meio a toda essa pandemia. Vai lá no YouTube, procure lá Pense Nisso Teológica, lá em nosso canal, aproveite para se inscrever e assim lá estão os outros episódios também dos estudos que fizemos sobre o livro de Paulo aos Filipenses. E hoje então nós vamos novamente aos Gálatas, capítulos 2. Então prepare a sua Bíblia, sente aí, tire esse momento para você também crescer em conhecimento na Palavra de Deus. E que bom que vocês estão chegando, muito bem-vindos, bom dia a todos vocês que aqui estão chegando, são muitos que chegam e no final a gente também deixa o nosso bom dia escrito para que você também possa assim receber o bom dia da minha parte. Eu quero também dizer a você, você já conhece a revista teológica Pense Nisso? Você sabe que nós estamos transmitindo isso aqui através do Facebook da revista teológica Pense Nisso. Se você está aqui, você já acompanha, já conhece as publicações, são feitas no site pensenissoteologico.com e são compartilhadas aqui no Facebook, são compartilhadas no Instagram, no Twitter também. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não segue, também possa seguir as nossas páginas nas redes sociais. E ainda mais, lembrando que esse site dispõe de conteúdo gratuito para você ler, compartilhar. Lembrando que agora nós estamos novamente, nessa semana iniciamos a compartilhar, são 7 estudos sobre a Palavra de Deus. Antes foi sobre confissão e absolvição, também 7 estudos. E antes desse ainda, já 3 semanas atrás, compartilhamos sobre o batismo. Também 7 estudos bem curtinhos, com maravilhosos ensinos que você pode também aprender um pouco mais lá no seu celular, no seu e aproveite para compartilhar também. Então entre lá, pensenissoteologica.com. Agora você quer artigos exclusivos, a revista impressa ou a versão digital. E aí você vai pagar um preço bem em conta, que é investimento, não é gasto, você precisa saber disso. E aí você tem artigos trimestralmente são publicados, são inéditos, não tem em nenhum outro lugar. Muita gente está fazendo, está abençoando esse trabalho, você pode fazer também
e com isso você cresce junto, você abençoa o trabalho e ainda mais, você tem artigos exclusivos só para você. Vale muito a pena. Lembrando, a última edição de abril, maio e junho está com um artigo muito interessante sobre a questão da morte. Você quer conhecer? Peça aí nos comentários mais informações que a gente está à disposição para atender também. E você quer receber no seu WhatsApp mensagens diárias? Também diga lá nos comentários que a gente vai te abençoar com mensagens diárias. Que aquilo que é postado no próprio site pensanistoteologico.com também é compartilhado com você. Então você assim é um convidado nosso a fazer. Lá no WhatsApp você adiciona 53999-014822. Eu repito para você, 53999-014822. Adicione, peça que a gente vai enviar para você com todo carinho, com muita alegria. E vocês que estão chegando mais uma vez, muito bem-vindo. Hoje, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulos 2. Então, abriu a sua Bíblia já pegou, já tomou o teu café também? Café teológico, vamos todos os sábados ao vivo, juntos aqui nesta live, para você também assistir. Se você não tem um momento oportuno de manhã, não tem um horário específico para sentar conosco, a gente sabe que nem todo mundo pode, mas você pode assistir em outro momento. Fica também salvo aqui no Facebook e, como eu já disse, fica salvo lá no YouTube. Procure lá, pensanistoteologica.com. Vamos juntos então? Capítulo 2, lembrando novamente, nós vamos usar aqui a tradução bem tranquilo, NTLH, que você pode usar qualquer outra tradução que você quiser. O título aqui diz assim, Paulo e os outros apóstolos, né? Capítulo 2 inicia dizendo assim, 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Eu preciso mais uma vez lembrar que o apóstolo Paulo, ele veio falando logo do início do capítulo 1, isso a gente falou semana passada, quando o apóstolo Paulo foi visitar, depois de 3 anos que Jesus chamou ele, que converteu ele, depois de 3 anos ele foi visitar Jerusalém para dizer que ele era um dos apóstolos. Se passado mais 14 anos ele foi também, e aí ele já levou um consigo. Ele levou Barnabé, na verdade se encontrou com Barnabé e levou Tito junto, conforme o texto aqui, capítulos 2, versículos 1. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Aí, numa reunião particular com os líderes da igreja, ou seja, com os apóstolos que estavam em Jerusalém, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. E aqui vale lembrar que o apóstolo Paulo também é chamado apóstolo dos gentios, porque ele foi e pregou o evangelho àqueles que não eram da descendência judaica. Ele era um judeu, mas ele levou para fora dos muros, até mesmo de Jerusalém, e ele levou para os não-judeus. Enquanto que Pedro e os demais eram apóstolos da comunidade judaica ali, que estava se convertendo à fé cristã, o apóstolo Paulo, ele foi apóstolo dos gentios. E aqui eles se encontram para, digamos assim, acertar algumas coisas. E dizer, lá ele foi dizer aos demais que ele está pregando o mesmo evangelho a outros que já não são da descendência judaica. Eu não queria que o trabalho que tinha feito, estava fazendo, fosse um trabalho perdido. O que o apóstolo Paulo está buscando aqui? No mínimo é cooperação, para que também as pessoas soubessem que ele não estava sozinho, mas que ele tinha até mesmo respaldo da igreja de Jerusalém, com os demais apóstolos, seja eles Pedro, Tiago, Barnabé, que aqui é citado também, para que eles pudessem unir forças e levar a palavra, tanto aos judeus como também aos não-judeus. Por isso que ele diz, para que o meu trabalho não seja perdido, eu fui até Jerusalém, depois de 14 anos, me encontrei com eles para fazer o quê? Para conversar sobre a missão de Deus que foi conferida a eles, que o próprio Senhor Jesus assim o
deu para que fizesse, né? Tito estava comigo, versículo 3, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, porque Tito não era um judeu nato, embora ele não era judeu, como ele aqui afirma. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Então veja o que está em jogo nessa carta até mesmo, é essa grande, eu vou dizer disputa, porque muitas pessoas judaicas, quando eles vieram para a fé cristã, eles achavam que ainda precisava obedecer todas as leis judaicas cerimoniais e até mesmo, especialmente, a lei da circuncisão, que aqueles que viessem para a fé cristã precisavam se circuncidar. Como Tito não era um judeu, eles não obrigaram ele, como vinham fazendo com os demais. Eu acredito até mesmo porque o apóstolo Paulo estava ali junto, senão eles tinham obrigado ele também. Como ele segue dizendo, eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões a fim de expiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Então, quem eram esses? O apóstolo Paulo chama aqui de espiões, que estavam apenas entrando na igreja cristã para observar que liberdade é essa agora. Agora não precisa mais se circuncidar, não precisa mais seguir as leis cerimoniais, seguir as leis que Deus tinha dado, e aí ele chama aqui eles de espiões para espiar, olhar a liberdade que eles tinham em Cristo. Né? E a gente sabe, depois a gente vai falar mais sobre isso, esta liberdade que nós temos em Cristo é que agora nós não precisamos mais ficar nem preocupados e nem tentar obedecer a lei à risca para ser aceitos por Deus. Deus nos aceita por graça, por bondade, porque o seu Filho pagou o preço do nosso resgate. Isso está em jogo. Então as pessoas estavam entrando até mesmo, aqui são chamados de espiões, na fé cristã para ver, tem gente entrando agora nesse grupo e não está se circuncidando, porque para eles estava lá no seu inconsciente coletivo que para entrar nesta religião, assim como precisa fazer na religião judaica, também precisava se circuncidar. Seguindo, se fizer isso, como ele diz, se torna escravos. Olha que coisa séria, né? Escravos porque você está preso numa lei. Todo momento quando você tenta se apoiar em alguma lei para cumprir e consequentemente receber alguma coisa, você se torna escravo daquilo, você está dentro de uma caixinha que você precisa cumprir, infelizmente, cumprir para receber alguma coisa, né? E é isso que o apóstolo Paulo fala. Versículo 5, mas em nenhum momento nós cedemos, diz ele, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. Antes, lá no capítulo 1, ele chama também que existe um falso evangelho. O que é esse falso evangelho? É quando as pessoas colocam empecilhos, colocam qualquer coisa e mistura isso um pouco, faz um mexido assim, tem a palavra de Deus, tem Jesus, tem lei, tem cumprimento, tem a circuncisão e faz aquele mexido e entrega aquilo. Esse é o falso evangelho. Mesmo que pareça que tem evangelho. O evangelho puro e simples, até o nome de um livro, que diz assim, o evangelho puro e nato é aquele que não te obriga, não te força e não te pede nada, ele simplesmente te entrega. Entrega o quê? A graça de Deus, perdão e salvação. Então este é o verdadeiro evangelho que o apóstolo Paulo aqui está batendo o martelo porque eles queriam entregar um falso evangelho aos Gálatas. Versículo 6, vocês estão chegando, muito bem-vindos novamente. Nós estamos no nosso café teológico, hoje estudando o capítulo 2 de Paulo aos Gálatas. Vem comigo, prepare o seu café, tire esse momento para também crescer em conhecimento na palavra de Deus.
Versículo 6, ele diz assim: aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram. Veja só que a liderança da igreja estava querendo impor certas coisas. Para mim, diz o apóstolo Paulo, eles não são isso. Pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. E aí a gente está aqui diante dessa questão que Deus não julga pela aparência. Por quê? O que está no fundo está simplesmente, alguns eram judeus, outros não eram. Aqueles que não eram, para entrar nesta religião, a religião cristã, precisavam se circuncidar. E se não fizesse, digamos, os estrangeiros são mal vistos. E aí o apóstolo Paulo traz à tona o que a palavra de Deus fala tanto, que Deus não faz acepção de pessoas. Vamos consultar um texto lá do Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulos 10, versículo 17. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Pode abrir aí, Deuteronômio 10, 17, está escrito assim: pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande e poderoso e causa medo. Ele trata todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Olha que coisa muito importante. Por que é importante? Porque aqui está bem dito, já desde a antiga edição, deu um pequeno corte, nós estamos falando aqui do livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulos 10, versículo 17, eu quero repetir para você o texto, devido ao corte que teve em nossa transmissão. Pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses e autoridades, Ele é grande e poderoso e causa medo. Ele trata todos igualmente, não aceita presentes para torcer a justiça. Enquanto que os seres humanos, eles muitas vezes são comprados, aceitam até mesmo propinas, como nós chamamos, Deus não. Deus conhece, isso o apóstolo Paulo está falando, que Deus conhece o coração de cada ser humano. Deus sabe quão pecadores, falhos e imperfeitos somos. E não adianta mascarar isso, não adianta querer ser ou mostrar que você é diferente. Deus conhece a nossa essência. O que é a nossa essência? O nosso DNA. Deus sabe que somos pecadores, falhos. E por isso que Deus trata todos de modo igual. Pode ser a liderança da igreja, pode ser o pastor, pode ser aqueles que são considerados os mais, digamos, em relapsos na igreja. Deus conhece a todos de modo igual. Então, por isso que Deus trata todos de modo igual. E isso nos mostra de novo que a graça de Deus, ela alcança a todos. Deus não diz assim, a minha graça vai para aqueles, a minha graça vai para tal. Enfim, Deus simplesmente diz o seguinte: eu morri por todos. Deus amou o mundo, diz lá em João 3,16. E isso nos faz lembrar o que o apóstolo Paulo está tratando aqui, que não há judeu, não há não-judeus, há simplesmente seres humanos. Num contexto que nós estamos vivendo, a gente até vê manifestações, devido ao racismo que ainda está no mundo. Isso ainda vem ao encontro com aquilo que a gente está tão presente entre nós, está tão atual esse assunto do racismo. E Deus aqui nos quer lembrar mais uma vez, através do apóstolo Paulo, que Deus não julga pela aparência. Deus não julga não só pela aparência, nem mesmo pelas condições que a pessoa fez ou deixa de fazer. Outro texto que Jesus nos diz lá em Lucas 20, 21, você também pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Lucas é o terceiro evangelho, Lucas capítulos 20, 21. Ouçam o que está escrito.
Então os que estiverem na região da Judeia, que fujam, estão no capítulo 21, 20. Capítulos 20, versículos 21. Esses homens perguntam: Mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz, ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Então, essa grande pergunta, não é a pergunta, uma afirmação, na verdade, que os líderes, os homens fizeram, é uma grande verdade que o apóstolo Paulo aqui simplesmente confirma, que Deus não trata as pessoas pela aparência, mas julga a todos de modo igual. Versículo 7. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus. Quem que viu? Os apóstolos de Jerusalém. Eles viram que o apóstolo Paulo era um deles, e por isso que ele foi aceito. Logo depois ele vai dizer isso. Ele foi aceito como o 13º apóstolo. Essa é uma expressão que eu estou usando aqui, porque tinham 12. Então, ele foi o 13º, e quero lembrar a vocês, apóstolo só é aquele que é chamado direto pelo Senhor Jesus. E isso o apóstolo Paulo tinha, essa particularidade, por isso que ele pode ser chamado de apóstolo. Seguindo o versículo 8. Pois, pelo poder de Deus, fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus. Então, poder de Deus, ou seja, vem de cima. Aquilo que eu falei, é Deus que chamou ele diretamente. Uma pessoa para ser apóstolo precisa ter o chamado direto de Jesus. Se assim não for, não é. Então, aqueles que hoje em dia se consideram apóstolos não são, porque é antibíblico. Apóstolo é aquele que é chamado diretamente de Jesus. São pastores, são líderes, são qualquer coisa, mas assim não são. Vamos seguindo, versículo 9. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados líderes da igreja, então vejam os três: Tiago, irmão de Jesus, Pedro e João, que eram considerados líderes da igreja lá em Jerusalém, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial, que diz aquilo que eu falei, foi considerado mais um apóstolo. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e Barnabé um aperto de mão. Deram a mim e Barnabé um aperto de mão. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Então aqui está dividido o trabalho, uns entre os judeus, Barnabé e Paulo, e também os demais entre os judeus. Então, para que todos conhecessem a graça de Deus. Enquanto que os judeus pensavam que haveria somente salvação para aqueles que eram da descendência judaica, agora aqui também a gente vê que o evangelho ele rompeu as fronteiras, foi espalhado pelos 4 cantos, a começar com essa missão desses dois, Barnabé e Paulo. E por isso eu posso dizer, o evangelho chegou até nós também. Que maravilha, não é mesmo? O evangelho chegou até nós porque o apóstolo Paulo ele foi um dos missionários dos gentios. Nós somos considerados, a não ser você que me assista, tem uma descendência judaica, mas nós somos os gentios. Se não fosse o trabalho incansável do apóstolo Paulo, nós talvez nem seríamos cristãos. Seguindo com a nossa transmissão, houve um pequeno corte aqui novamente, devido a algumas ligações que estamos recebendo. É até importante dizer, nesse momento não é legal que façam ligações devido ao corte que dá em nossa transmissão. Mas vamos seguindo então, o versículo 10 diz então, depois vai mudar um pouco o cenário, eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres da igreja deles, e isso eu sempre tenho procurado fazer. Ação social na igreja. O apóstolo Paulo sempre procurava fazer, ajudar aqueles necessitados, e este é um chamado também que
a igreja primitiva nos faz. Eu posso voltar com vocês o texto de Atos, capítulos 11, versículos do versículo 29 a 30. Você pode também acompanhar comigo. Atos, nós temos o capítulo 11, Atos 11. Versículo 29 a 30. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo para que eles entregassem aos presbíteros da igreja. O que nós temos aqui? Ajuda em que a igreja sempre fez para os necessitados. Eu quero ainda lembrar que a ação social, uma das primeiras a fazer, é a igreja primitiva. A igreja primitiva sempre teve esse viés social também de ajudar aqueles necessitados. Isso é também um convite para nós fazermos ainda hoje. Por quê? A gente sabe que quando a gente mudou um pouco o cenário, nós estando no século XXI, a gente paga imposto e espera que o governo faça o trabalho de ação social, cuide daqueles que estão em necessidades. E para isso também são os nossos impostos. A gente vê isso acontecendo, às vezes nem tanto, outras vezes mais. Mas a gente não deve esquecer que o primeiro a fazer, e esta também é uma das áreas da igreja, que é a ação social. A igreja primitiva fazia. Os apóstolos lá de Jerusalém pediram a Paulo, a Barnabé, que quando estivesse em meio aos gentios, quando visse alguém em necessidade, também pudesse fazer o quê? Ação social, ajudar aqueles que estão em necessidade, os pobres das igrejas, ele diz. Nós vamos entrar agora no versículo 11, e de novo, aqueles que chegaram mais depois, muito bem-vindo. Nós estamos no nosso café teológico desta manhã de sábado, estudando o capítulo 2 de Paulo aos Gálatas. Seguindo o versículo 11. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, então Pedro agora vai visitar o apóstolo Paulo, lá na Antioquia da Síria. Eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Primeiro momento, vocês precisam lembrar que o apóstolo Pedro era judeu também. O que ele faz aqui? Observe. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não judeus. Então Pedro era um judeu, ele sentou na mesa para cear, para jantar, almoçar, enfim, ter uma refeição com não judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeição com os não-judeus. O que acontece aqui? No momento ele estava com os não-judeus, participando ali das refeições, e a gente sabe que os judeus têm certas restrições com alguns alimentos, e Pedro, por ser um judeu, ele sentou para cear com aqueles sem se importar o que estava comendo, o que estava bebendo ali. Só que chega uns judeus, e aí o que faz Pedro? Ele diz, não, agora eu não quero mais comer com vocês. Porque ele tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. Então Pedro, ele sentiu um pouco de medo ali dos outros criticarem ele por ele estar comendo com não-judeus. Ele parou de comer. O que ele mostra aí? Duas caras. Ele mostra aí que ele simplesmente é uma pessoa hipócrita. E isso o apóstolo Paulo vai dizer, e por isso que ele diz, publicamente eu fiquei contra Pedro, porque ele está tendo duas caras, mostrando que uma hora ele age assim, uma hora ele age de outra forma. Então isso é muito perigoso. Também a liderança, pastor, enfim, agir de duas formas diante das pessoas.
A hipocrisia, ela ainda hoje existe, Jesus a critica muito, a gente sabe disso, quanto que Jesus foi contra a hipocrisia dentro da igreja, especialmente os fariseus, eles tinham uma hipocrisia tremenda. Versículo 11, e também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. Lembrando, quando estavam entre os judeus, seguiam as práticas judaicas. Quando não estavam, não seguiam. E aí acontece então, e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. E aí o apóstolo Paulo se posiciona. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos, você é judeu, mas não está vivendo como um judeu e sim como um não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Então, olha o que está por trás. O apóstolo Pedro, quando ele estava com os judeus, ele seguia as práticas. Quando não estava, ele não seguia, mas ele queria obrigar os não-judeus a se circuncidar. Então, olha aqui como chamam, não sei se vocês vão conhecer a expressão que balaio de gato, né? É uma mistura ali, onde uma hora ele obriga os outros a serem judeus e ele não está cumprindo e assim vai. Então, uma hipocrisia tremenda. E aí o apóstolo Paulo, como dizem, dá na cabeça. Ele chama a atenção dizendo, não, tu não pode fazer isso. Uma vez que somos cristãos, não se pode obrigar as pessoas a fazer isso. Agora, se ele fosse judeu, essa prática por ser da descendência judaica, então que faça isso de forma coesa, não é mesmo? Seguindo, nós então vamos entrar no versículo 15 em diante, que agora muda de novo o cenário, nós vamos vai falar os judeus e os não-judeus são salvos pela fé. E aqui está o ápice do capítulo. A gente já falou isso no decorrer do capítulo, mas aqui vai falar que agora a salvação é pela fé. E sempre foi diferente. Isso a gente precisa lembrar, a salvação é pela fé. O fato é que nós somos judeus, versículo 15, de nascimento, e não pecadores, não judeus. Repito o versículo 15. O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores, não judeus. Aqui na minha Bíblia está entre aspas. Este nós, aqui tem uma observação da minha Bíblia, diz assim, este nós inclui Paulo, Pedro e os demais cristãos que eram da origem judaica, como eles são chamados, versículo 15. E aí o 16 nos ajuda a entender. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus e não por fazer o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Jesus Cristo a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. E a gente precisa lembrar do contexto, nós estamos aqui diante de uma situação complicada. O apóstolo Paulo está aqui enfatizando, por isso que ele é o apóstolo dos gentios, ele é o apóstolo que enfatiza a salvação pela fé em Cristo. Ele vai dizer isso também lá em Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, dom de Deus. Aqui ele repete, todos nós judeus e não judeus somos salvos porque cremos no Senhor Jesus, por isso nós somos aceitos por Deus. É Deus que nos aceita e isso ele traz aqui então de novo, lembrando do contexto. Estamos diante de judeus, que era Pedro e os demais, e de não-judeus. Enquanto que Pedro e os demais estavam obrigando os não-judeus a, quando virem a fé cristã, estavam obrigando eles para que se circuncidassem ou seguissem as leis, o apóstolo Paulo bate o pé e diz, não, nós somos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Versículo 17. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus.
Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Olha o que ele está dizendo aqui. Claro que não. E aí a gente vai no versículo 18, depois eu quero conversar com você sobre outro texto. Se eu, versículo 18 também, ou melhor, se eu depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceitos por Deus, aí sim, fica claro que eu havia quebrado a lei. Observem e prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Isso lá em Romanos 7, 9 a 11 nos ajuda, depois a gente vai ler. A lei foi dada para mostrar que tem pecado. O apóstolo Paulo diz que a lei foi dada para aumentar o pecado, que eu não saberia o que é pecado se a lei não me dissesse, não faça isso, não faça aquilo. Então a gente só sabe que é pecador quando a gente olha para a lei e vê que desgraçado pecador sou eu. Isso que está acontecendo aqui. Então, veja o que está por trás disso aqui. Se a gente se apoia na lei de novo, o que ele vai dizer? Nós estamos construindo outra coisa para ser salvo e ao mesmo tempo ela só mostra quão pecador eu sou. Vamos no texto, talvez vai ficar mais fácil da compreensão. Aí está lá em Romanos, capítulo 7, versículos 9 a 11. Romanos 7, 9 a 11, assim está escrito. Pois houve um tempo em que eu não conhecia leis. De novo o apóstolo Paulo está dizendo, estava vivo. Mas quando eu fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Então, olha que coisa mais séria. Enquanto que o apóstolo Paulo, que ele era um dos fariseus, como ele disse lá em quem estudou comigo a carta de Paulo aos Filipenses, ele diz, ele era um fariseu nato, que era um dos melhores cumpridores da lei. Quando que ele se apoiou na lei, ele viu que ela estava matando ele, que ela mata. A lei mata. E eu falo para você que está me assistindo, tente cumprir um mandamento perfeitamente. Eu digo que você não vai conseguir. E mesmo que você consiga 99,9%, eu preciso de novo lembrar a você que a matemática de Deus é a seguinte: 10 menos 1 é nada, não é 9. Deus não aceita cumprimento em partes. Deus quer perfeitamente cumprimento a sua lei. Se você tenta cumprir 9, se você tenta cumprir qualquer um, ele sempre vai estar incompleto. Tem que ser 100%. E aí o apóstolo Paulo diz que quanto mais que a gente tenta, mais a lei vai nos matando, porque ela só mostra quão pecadores nós somos. Nós pecamos por pensamentos, palavras, ações, omissões e por aí vai. Vemos pecados que a gente nem sabe, nem lembrou. Às vezes passa coisa na nossa cabeça que são pecados e tão horríveis como matar, roubar, adulterar, que às vezes é considerado um dos piores, né? Ou pecados maiores, como popularmente é conhecido. Então é isso que ele está dizendo aí. Ele segue dizendo no versículo 18, se eu depois de ter destruído a lei começar a construí-la, né? A gente já leu isso aqui, de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois, quanto à lei, estou morto pela própria lei. Se apoiar na lei, todos estão mortos. E ele segue dizendo, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. E aí vale lembrar aquilo que a gente crê e confessa. No batismo nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele também. Então morremos com Cristo e morremos também para, como ele diz aqui, morremos para esta lei que muitas vezes nos obriga de tal forma que a gente pensa que se fizer alguma coisa vamos ser aceitos por Deus. Não é assim. Eu fui morto com Cristo na cruz. E ele está dizendo o quê? Que todos os nossos pecados, o nosso descumprimento da lei foram
cravados também na cruz de Cristo. Por isso que ele diz, nós morremos em Cristo na cruz. Então, lembrando de novo, o batismo, depois ele vai falar isso também, é lá no capítulo, é o capítulo 3 que ele diz, né, que nós somos novas criaturas, nós nascemos e nos revestimos de Cristo a partir do batismo. Versículo 20 dizendo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Cristo vive em nós. Todos que creem em Jesus, que são batizados no nome dele, Cristo vive em nós. E, no mínimo, Cristo precisa ser conhecido e refletido em nós. Palavras, ações e em todas as nossas atitudes. Cristo vive em nós. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, ele diz. É em fé. Pela fé no Filho de Deus que a gente é também cristão, é aceito e vive. Que me amou e a si mesmo deu por mim. Eu não recuso rejeitar a graça de Deus, ou melhor, eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. É sempre importante lembrar quando a gente se apoia em qualquer coisa, qualquer lei, qualquer cumprimento, qualquer santidade, qualquer boa obra, para ser aceito por Deus. É a mesma coisa que dizer assim, Jesus, o que você fez lá na cruz por mim não valeu muito, deixa que eu vou tentar pagar o meu resgate. Desde que eu vou tentar me salvar sozinho. Então veja que a grande blasfêmia que está por trás disso, quando a gente desmerece a obra de Cristo, às vezes por atitudes, por achar ainda que é pela lei. E é isso que o apóstolo Paulo diz assim, eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Então, olha o que está por trás. Ainda o último texto para a gente conferir aqui, também é o Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 23. João é o último Evangelho. João 17, 23. Você pode também abrir a sua Bíblia comigo. E assim está escrito, eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Essa aqui é a oração de Jesus, que ele faz por nós, e ele está falando aqui com Deus Pai. Ele falando que nós estamos unidos, Jesus está unido conosco e nós com Ele. E assim o mundo vai conhecer Jesus através de nós. Nos ajuda a compreensão, aquilo que aqui está escrito aos Gálatas. O apóstolo Paulo diz assim, Cristo vive em mim. Nós estamos unidos, juntinhos. Cristo vive em nós através da fé. Por isso que é bom saber que ter Jesus é ter tudo. Ter Jesus é saber que nós estamos salvos e podemos nos alegrar, podemos também viver em paz e não se preocupar muito com certas coisas que muitas vezes a gente cria, faz, enfim. E vale lembrar, né, muitas vezes os problemas que as pessoas têm, elas mesmas criaram, muitos deles, né? Eu digo 70% dos nossos problemas nós criamos. Então a gente tem que se preocupar mais com as coisas principais, focar naquilo que é certo. Estamos em Cristo, temos Cristo, que coisa boa. Então esse é o capítulo 2, né? Foi passado talvez de forma um pouco corrida, talvez você até mesmo tenha ficado com algumas dúvidas, mas convido a você também, se tiver, coloque lá nos comentários, vou tentar responder depois. A gente sabe que é muita coisa, né? Mas até mesmo assim, a título de resumo, quero dizer a vocês
algumas coisas para que a gente encerre também essa transmissão. O que nós temos aqui? O apóstolo Paulo diz que depois de 14 anos ele foi fazer uma visita de novo aos irmãos, aos apóstolos lá em Jerusalém. Levou consigo também Barnabé e também Tito, né? Eles foram lá e conversaram entre si, lá eles definiram, os apóstolos de Jerusalém aceitaram o apóstolo Paulo como o 13º apóstolo, né? Eu chamo assim, não é uma expressão bíblica, mas mais um apóstolo porque apóstolo é aquele que é chamado diretamente por Jesus. E o apóstolo Paulo assim foi, porque Jesus foi diretamente até ele. A gente lembra isso novamente quando Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? No caminho a Damasco. E assim o apóstolo Paulo foi aceito como um dos apóstolos. E ali eles definiram que Barnabé e Paulo fossem os missionários dos gentios, ou seja, daqueles que não eram da descendência judaica. E ainda mais, também, ele fala o quê? Ele fala que foi acordado entre eles, então, que Pedro, Tiago e João fossem líderes da igreja e trabalhariam entre os judeus. Paulo e Barnabé entre os não-judeus. E aí nós temos ainda um pedido que os irmãos, os apóstolos de Jerusalém fazem para que eles ajudassem sempre os necessitados, os irmãos necessitados. Vale lembrar que essa é a missão da igreja. A gente sabe que a igreja tem 5 áreas, uma delas é a ação social, muitas vezes esquecida dentro da igreja. A gente precisa retomar sempre isso também. Depois, o apóstolo Paulo recebe uma visita de Pedro lá em Antioquia da Síria. E lá o apóstolo Paulo fica contra Pedro porque Pedro estava agindo com hipocrisia. Quando ele estava entre os não-judeus, agia como não-judeus. Quando estava com os judeus, ele não queria nem saber dos não-judeus. E aí, houve uma discordância ali. Hipocrisia é um negócio muito sério dentro da igreja. E ainda acontece nos dias atuais. E isso a gente precisa lembrar. Sejam sinceros. Digam a verdade. Não adianta enganar. Uma hora você tem um jeito aqui, lá com outras pessoas você tem outro jeito, né? Lembrando daquilo que Deus fala aqui também. Deus vê tudo, Ele trata todos de igual, porque Ele conhece o coração, Ele conhece o nosso DNA, Ele sabe quão pecadores somos. Então não adianta enganar. Deus conhece e vê tudo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele ficou contra Pedro. E em seguida, ele enfatiza muito, somos salvos pela fé. Tanto os judeus como os não-judeus são salvos pela fé em Jesus. E mesmo que a gente tente cumprir a lei, a gente só vai ver quão pecadores somos, porque a lei foi dada para aumentar o pecado, para a gente ver de fato quão pecadores nós somos. Porque nós não saberíamos se somos pecadores se a lei não dissesse não faça isso, não faça aquilo e por aí vai. Então isso ele faz lembrar. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós morremos para esta lei no intuito de querer ser salvo pela lei. Isso não tem mais. E nunca foi assim. Vale lembrar. Depois a gente vai também no capítulo 3, 4, também ele vai falar a finalidade, no versículo 5 especialmente, a finalidade da lei. Que a gente chama como luterano, que a lei também é norma. O que é isso? A lei é norma de vida, mas isso é uma coisa que a gente vai falar depois. Mas aqui, o que nós falamos no capítulo 2, então é isso, nós estamos em Cristo, Cristo vive em nós, e por isso que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. E assim como o apóstolo Paulo disse, nós precisamos também dizer e lembrar: eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Não rejeite, senão tu não vai para o céu. Pois é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Então é um cuidado até mesmo que nós como cristãos a gente precisa ter. Cuidar para não rejeitar a graça de Deus. E a gente rejeita como? Às vezes a gente não rejeita verbalmente, dizendo eu não quero saber de Deus, não quero saber de Cristo, mas quando a gente se apoia em nossa santidade, em nossa pureza, em nossas obras, em nosso cumprimento da lei,
E a gente está dizendo assim, não, peraí Jesus, tu fez pouco, deixa que eu faço sozinho. Veja o que está por trás, é uma grande blasfêmia isso, né? Então é um perigo muito grande que todos nós corremos. O apóstolo Paulo ele enfatiza isso com veemência aqui, tá? Então é isso do capítulo 2, espero que você tenha crescido em conhecimento, aprendido um pouco mais. Continue lendo também, é um convite que faço a você, o capítulo 3, 4 em diante, né? Não é grande a carta de Paulo aos Gálatas, são apenas 6 capítulos, né? E a gente vai voltar semana que vem com o capítulo 3. Como eu já disse, se você ficou com alguma dúvida, coloque nos comentários, tá? É muito importante. E convido novamente, compartilhe esta live, é importantíssimo, não para mim não faz muito sentido, mas para a obra de Deus. Deus precisa ser conhecido através de nós e um clique é fazer a diferença. Às vezes tu pensa, não tem nada a ver, mas se você fizer, outras pessoas conhecem isso porque vão assistir também. E a gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia, isso é uma promessa que ela mesma nos faz. A palavra de Deus, uma vez que ela chegou e bateu no coração, o Espírito Santo faz a obra e converte mais pessoas. Então, vamos juntos fazer missão. E dar um clique é também fazer missão. E eu quero lembrar a você também, você pode continuar conosco na nossa rádio, Web Rádio Pense Nisso. Baixe o aplicativo se ainda não fez, ou mesmo entre no site pensenisso.webradiosite.com. Em cima tem um ícone onde te direciona ao aplicativo. Então você pode baixar e ouvir música, mensagem, programação, são muitas coisas boas. Eu lembro a você que ao meio-dia tem mensagem de esperança, às 3 horas tem os 5 minutos com Jesus, às 18 horas nós temos de refletir sempre com uma mensagem linda. Depois tem para embalar à noite, também tem o Gospel Internacional. 11 da noite tem mensagem de esperança e meia-noite, se você ainda não dormiu, tem também o tempo de refletir. E assim segue com música, mensagem. Sempre digo, repito, coisa boa a gente tem que compartilhar. Então você também é convidado a ter coisa boa no seu telefone, no seu computador, no seu smartphone, enfim, para também ouvir e ficar por dentro de tudo aquilo. E a gente sabe, lembra novamente que de segunda a sexta tem todas as manhãs das 10 às 11, o De Frente com o Pastor, um programa ao vivo que a gente faz na rádio, muito legal, você é convidado também a ouvir. Hoje à tarde tem o Irmã Lustre, um programa especialmente em língua pomerana para aqueles que entendem, um programa bem bacana, ouça lá também na nossa rádio. Amanhã também tem uma mensagem mais curta com o pastor Edgar Buslight em pomerano, que é o Pense Pomerano, e todas as quartas temos também culto das quartas com o pastor Marcelo Goetz, que está também junto conosco, às 19 horas. Então essa é uma programação bacana que a nossa rádio tem. Baixe o aplicativo ou mesmo ouça no site pensenisso.webradiosite.com. E não esqueça de seguir e compartilhar e até mesmo de se inscrever lá no YouTube. Nós estamos tanto no Facebook, Instagram, Twitter e também no próprio YouTube, que eu já disse. Você se inscreve lá e recebe também tudo aquilo que é postado. Tem a reflexão da semana e o café teológico, como esse, vai ser postado posteriormente lá. Quero conhecer os outros também, cafés teológicos que já fizemos. Vai lá no YouTube, pensenistoteologica.com, assista. Procure usar, ouvir e também nutrir-se com coisas boas. Isso é muito importante em todo e qualquer momento. Este é o nosso café teológico deste sábado, dia 13 de junho. Fiquem todos na paz do Senhor. Voltaremos na próxima semana, no sábado que vem, às 9 horas da manhã ao vivo. E para aqueles que não têm tempo para assistir, pode assistir em outro momento. Pode assistir também lá no YouTube, como já disse. Fiquem todos na paz do Senhor. Um grande final de semana. Tchau, tchau.